Pesquisa CNT-MDA para a presidência da República. Lula à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro e segundo turno. Veja os números. Uma nova pesquisa da CNT-MDA revelou como é que está a corrida pela presidência da República. De acordo com o levantamento, o presidente Lula tem uma vantagem numérica de 13,7 pontos percentuais sobre Flávio Bolsonaro do PL. Vamos ver aqui na arte como é que estão esses números que foram divulgados por essa sondagem da CNT-MDA. O presidente Lula aparece ali nesse cenário de primeiro turno com 42,4% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 28,7%. Quem também aparece ali é o Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás do PSD, com 4%, Romeu Zema, do Novo, ex-governador de Minas Gerais, com 3,3%, Renan Santos, do Missão, com 2,8%, Samara Martins, do União Popular, com 1,6%, e outros candidatos ali que também foram testados. Nesse caso, os brancos e nulos, votos brancos e nulos, somam 6,8% e os indecisos são 7,2%. Em um eventual segundo turno, Lula também permanece à frente com uma vantagem menor, de 8,9 pontos percentuais sobre Flávio Bolsonaro. A gente mostra aqui que nesse cenário de segundo turno, Lula aparece ali com 48% dos votos contra 39,1% do Flávio Bolsonaro. Nesse caso, os votos brancos e nulos são 10,6% e os indecisos são 2,3%. A pesquisa entrevistou 2.005 eleitores entre os dias 5 e 9 de agosto. As entrevistas foram realizadas presencialmente em domicílios e pontos de fluxo. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Eu volto novamente aqui com o José Benedito, editor de Veja. Zé, bom, a gente tem mais uma pesquisa, né? A gente até estava comentando aqui nos bastidores antes do programa que conforme a gente vai chegando perto das eleições, cada dia é uma pesquisa nova e tem dias que a gente mal consegue acompanhar o que cada pesquisa está dizendo, mas fato é que hoje a gente teve aí essa nova rodada da CNT que mostra até uma vantagem um pouco superior do Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno, mas principalmente no primeiro turno, uma vantagem até mais ampla ali do presidente Lula contra Flávio Bolsonaro na corrida à presidência, essa diferença de mais de 13 pontos percentuais. Como é que você avalia esse resultado? Como é que ele pode transparecer um pouco aí de como vai ser a disputa lá no dia 4 de outubro? Então, Laísa, de fato, são muitas pesquisas, né? Nessa semana, nós estamos na quarta-feira, já foram 5 pesquisas presidenciais só essa semana, né? Então, assim, alguns institutos mais conhecidos, como a do BTG Nexus, que a gente divulgou aqui na segunda-feira, e hoje essa da CNT-MDA, que é uma pesquisa muito tradicional. Talvez seja o instituto, talvez não, é o instituto mais antigo que faz esse tipo de medição, né? Mais antigo do país a fazer esse tipo de medição. Você tem razão, de fato, essa pesquisa aí, ela é a que dá a maior vantagem ao Lula, né? Se ele tem uma vantagem um pouco mais folgada em relação ao Flávio Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no segundo turno, e destoa um pouco do que vieram mostrando as outras pesquisas, que mostram um cenário de empate técnico com Flávio no segundo turno e uma proximidade muito maior no primeiro, né? Mas, enfim, são variações que estão dentro das margens de erros, assim, eu acho que durante a campanha, ainda mais nesse momento de acirramento da campanha, né, acabaram as convenções, assim, o noticiário político está muito intenso, a campanha vai ter largado agora no dia 16 de agosto, todo mundo esquentando os tamborins, né, a campanha vai ganhando um novo ritmo, é muito natural que comece a haver algumas variações, né, mesmo que pequenas nos percentuais e tal. Então, o que essas pesquisas mostram no geral, assim, a grosso modo, todas elas, é que Flávio Bolsonaro continua bastante competitivo, né, a despeito de todos os problemas que ele teve, né, de não ter conseguido atrair o apoio de nenhum outro grande partido da direita, né, ele caminha só com o PL, a despeito das questões envolvendo, as polêmicas envolvendo o tarifaço dos Estados Unidos, a crise com a Michelle, que aparentemente já foi superada, outras revelações envolvendo transações feitas pelo deputado ou negociações feitas pelo senador, perdão. A despeito de todos os problemas que Flávio enfrentou, ele se mostra resiliente, ele se mostra competitivo, ele é o principal adversário da oposição para enfrentar Lula e ele, de fato, é uma ameaça ao projeto de reeleição de Lula. Assim, os números mostram que ele pode vencer a eleição. Até porque Lula tem um teto, né, assim, tem uma aprovação muito grande, tem uma desaprovação de quase metade do eleitorado. Então, assim, qualquer candidato que for para o segundo turno com Lula tem a favor de si esse desejo explícito, assim, já há algum tempo, de que metade da população que gostaria de trocar o presidente, né?
Então, assim, mostra que Flávio é, de fato, o candidato mais competitivo. E mostra também que os outros candidatos de oposição têm dificuldade, né, para conseguirem ganhar atração. A gente vê Caiado, Zema, Renan Santos, enfim, que seriam esses nomes, estagnados, né? E Zé, além desses números aí, desses outros nomes que são da direita, o Zema, Caiado, Renan Santos, outro índice que chama atenção são esses índices de brancos e nulos e de indecisos. Eu separei aqui que no primeiro turno os brancos e nulos são 6,8% e os indecisos 7,2%. Já no segundo turno, nesse cenário testado entre Lula e Flávio, sobe ainda mais o número de brancos e nulos, passa para 10,6% e os indecisos caem para 2,3%. Mais de 10% ali de brancos e nulos no segundo turno é um número considerável ali, considerando os eleitores. Isso pode demonstrar, pode sinalizar que o eleitor está realmente descontente com essas duas únicas opções que se mostram mais viáveis hoje, que são Lula e Flávio Bolsonaro? Ah, sim, eu não tenho dúvida disso. E esse é o grande desafio dos candidatos, né? Então, assim, existe uma parte expressiva do eleitorado, como eu falei agora há pouco, que não aprova o governo Lula, que gostaria de trocar o presidente, né? Mas ela talvez não esteja muito empolgada com a opção que lhe é oferecida no segundo turno, né? Então, por isso que cresce o número de indecisos, né? Porque o eleitor fica nessa situação, fala, eu não quero que esse presidente continue, mas essa alternativa que está colocada aí também não é interessante o suficiente, assim, não contempla o que eu gostaria de ter como o novo comandante do país. Então, assim, esse é um desafio. É um eleitor que está em disputa, e é um eleitor que está em disputa e que pode ser conquistado tanto pelo presidente Lula, nesse sentido ele teria que melhorar, né, a aprovação do seu governo, ele teria que diminuir a rejeição, teria que diminuir a desaprovação, e isso vai depender muito, Laís, de como o país chegar até outubro, né? Falta pouco menos de 8 semanas para a eleição. Não acho que vai acontecer grandes mudanças no cenário econômico, mas é importante dizer o seguinte: o eleitor que vai para as urnas, ele vai sempre com essa intenção de dizer se ele quer trocar ou se ele não quer trocar o presidente. Então, dependendo de como o eleitor chegar, de como tiver a condição do país, as condições econômicas, de como o governo conseguir dar respostas positivas nesse período, ou tentar pelo menos vender melhor o que ele fez até agora, o eleitor pode chegar nas urnas com a intenção de manter o presidente. Então, assim, o presidente Lula pode conquistar. Agora, o Flávio também pode conquistar, ele pode mostrar o seguinte: ó, esse governo que está aí não presta, e eu posso ser uma alternativa melhor. Você não confia muito em mim, mas vem cá, eu vou te mostrar que eu tenho aqui condições de ser o presidente do país, de que eu tenho condições de ser uma alternativa melhor do que o Lula. Então, ele também pode ser conquistado. O problema desse eleitor para os dois candidatos é que ele não é um eleitor alinhado, né? Assim, no país polarizado, desde da eleição de 2018, vamos dizer assim, o país está bastante polarizado. Esse eleitor não é polarizado, ele não é alinhado nem com Lula e ele não é alinhado com Flávio Bolsonaro. Então, ele, de fato, é um eleitor que desafia esses dois candidatos, é um eleitor para ser conquistado. E esse número aí vai ser decisivo, porque ninguém tem muita dúvida de que o desfecho da eleição desse ano será tão apertado, né? O resultado final será tão apertado quanto foi em 2022.